aquela dificuldade de conversar ou de interagir com figuras de poder? Você pode até ser bom em comunicação, mas quando se trata de um chefe ou qualquer outra figura de autoridade, aí você trava. Gagueja, soa e toda aquela maestria e coragem vai por água abaixo juntamente com o repertório que você montou a fim de expor ou resolver alguma coisa. Se você se identificou com essa situação, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Raquel. Eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, ferramentas e aprendizados que eu tenho adquirido no meu processo de evolução. Então, desde já, se você tem aí algum assunto que você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando um pouquinho mais sobre ele, deixe aqui nos comentários, porque semanalmente nós vamos estar sorteando alguns desses assuntos para poder trazer aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles momentos que nos fazem gelar, estremecer, gaguejar, suar e se calhar até esquecer o próprio nome, que se dá quando temos que falar ou interagir com uma figura de poder, de autoridade. Naquele momento você pode ser a pessoa mais comunicativa do seu grupo, pode ter feito aulas de oratória e outras mil e uma coisas, mas ao se deparar com um chefe, um profissional renomado ou qualquer outra figura de autoridade, de superioridade, todas essas habilidades vão para muito distante. Eu te entendo e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece e também vou te apresentar uma maneira de lidar melhor com esse tipo de situação. É o seguinte, isso acontece pelo fato dessas pessoas serem ou utilizarem representações arquetípicas de poder, ou seja, ocuparem cargos, terem títulos ou até mesmo possuírem objetos reconhecidos socialmente. E essas posições ou esses objetos são representações arquetípicas de poder e autoridade. E você pode estar se perguntando, o que é isso, representação arquetípica? São objetos, estilos, cargos, tons de voz, olhares, gestos, dentre outras coisas que funcionam como um certo gatilho, que ao serem percebidos por alguém, despertam automaticamente respostas emocionais, as fazendo quase que incontrolavelmente se portar ou agir de determinadas formas. E isso é usado de todas as formas que você possa imaginar, em marketing, vendas e também em poder e autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Tente reparar em como você se porta ao se deparar com alguém vestindo um terno ou uma roupa sofisticada. Você vai perceber alterações instantâneas em você. Ou você pode também fazer um teste. Se vista você com um terno ou com uma roupa sofisticada, e aí você pode passar por aqueles lugares que você sempre passou. Você vai perceber olhares e até mesmo as pessoas te tratando de uma forma diferente. E acredite, isso acontece automaticamente apenas pelo impacto que a pessoa sofre com as representações arquetípicas. Porém, todas essas influências, apesar de serem muito eficazes, são momentâneas. Ou seja, voltando lá naquele mesmo exemplo, ao conversar ou se comunicar com aquela pessoa formalmente vestida, é como se o seu sistema fosse captando mais informações sobre aquela pessoa. E aí, se aquela pessoa não tiver conteúdo suficiente para sustentar aquela impressão de poder, você vai percebendo cada vez mais que se trata apenas de uma pessoa. Na verdade, dependendo do seu conhecimento, do seu nível de consciência, você vai perceber isso de qualquer jeito. E no caso do teste, se você passar ali por onde você já era acostumado a passar, com um estilo mais sofisticado, apesar de que no primeiro momento você vai perceber aquelas pessoas te olhando diferente, depois você vai ver que elas vão falar, ah não, é só aquela pessoa. É claro que pode vir um comentário ou outro de, nossa, tá podendo, enfim, mas elas voltam. Eu dei aqui exemplos de estilo, mas existem outras representações arquetípicas de poder, como cargos, profissões, carros de luxo, bolsa, objetos, enfim. Seja lá qual for a que a pessoa que você vai estar interagindo vai utilizar ou vai adotar, é importante que você se lembre que apesar dela estar em posse de uma representação arquetípica de poder, no fundo ela é humano como você. Respira, come, bebe, dorme, tudo como você. E é claro que dependendo da situação, da posição que você estiver, podem existir leis e regras que precisam de ser respeitadas. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa, é claro que vão existir ali figuras que só por você fazer parte de uma organização, você terá o dever de seguir algumas regras, de até mesmo ser subordinado àquela pessoa ali dentro, naquela situação e de acordo com as regras. Mas é só, pois apesar de ele ou ela ser o seu superior, também é um ser humano como você. E nesse sentido, existem direitos e deveres que devem ser respeitados, independente do cargo que essa pessoa assuma.
Dessa forma, a melhor maneira de lidar com esses desconcertos é lembrar que todos, independente do cargo que assuma, dos objetos que possuam, estilos que adotam, gestos, tons de voz, por trás disso tudo são seres humanos como você. E apesar de existirem regras e deveres que você deva a essa pessoa em determinados lugares, ela também, como ser humano, te deve respeito como qualquer outro ser humano deve. Mas é claro que para que você cobre isso dela ou de qualquer outra pessoa, você precisa de saber os seus direitos e deveres, cumpri-los, ter os seus limites bem estabelecidos. Em resumo, precisa de ser uma pessoa que se dá ao respeito. E se você ainda não é assim, mas tem vontade de desenvolver isso em você, eu já trouxe um vídeo falando mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver interesse, vai lá e assiste, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito com isso. Compreender e desenvolver esse autorrespeito é essencial para que você consiga lidar com essas emoções que são disparadas ao entrar em contato com essas figuras de poder. E assim, ao se deparar com situações desse tipo, você poderá se lembrar que no fundo aquilo são só emoções que foram disparadas pela representação do cargo, objeto, estilo que aquela pessoa possui. Que por trás de tudo isso, ela é um ser humano, como você, eu, qualquer um. E assim poderá controlar a sua mente. Pois apesar de você não conseguir impedir que essas representações disparem essas emoções em você, você não só pode, como deve controlar a sua mente frente a esses impactos. Pois ou você controla a sua mente, ou alguém fará isso por você. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possam te ajudar a lidar com esse tipo de situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.